Vamos lá Tema de então. hoje? Gente, o tema de hoje é muito especial, a comemorativa, a nossa 15ª live, aí 15 semanas sem parar, sempre entregando conteúdo para você. E hoje vamos falar sobre como melhorar o seu desempenho pessoal e profissional. Muito bem. Eu queria então só fazer uma partilha, que como nós estamos aqui também ao vivo hoje pelo Facebook, Elvis e eu, há 15 semanas atrás, sem nenhuma pretensão, começamos uma live. Eu acho que a primeira live, qual que foi o tema mesmo, Elvis? Era desenvolvimento profissional E pessoal. desenvolvimento profissional e Isso. espiritual é Como possível, alguma conciliar? coisa assim. Então, Como conciliar isso? despretensiosamente, nós começamos então uma live, que foi numa quinta-feira, e a nossa ideia qual era? Era fazer uma partilha com os irmãos a respeito do desenvolvimento espiritual e profissional. Se havia possibilidade de conciliar essas duas vertentes da nossa vida cristã. Foi muito boa a live. Nós tivemos uma boa participação, mais de 200 pessoas tiveram a possibilidade de visualizar aquela live. E as pessoas começaram, então, a nos motivar a continuar, tendo em vista que esse assunto que trata também da nossa vida pessoal, profissional, da nossa vida enquanto homens e mulheres que estão inseridos no mundo, essa vida ela precisa ser transformada pela força do Evangelho. Uma das frases que mais tocou meu coração, que foi dita pelo professor Elvis, foi que o Evangelho precisa tocar todo o homem e o homem todo. Isso ficou muito forte para nós e nós então começamos a entender que havia aí um chamado de Deus para nós, o chamado de ajudar as pessoas que são profissionais, gestores, outras pessoas que estão no mundo corporativo e que precisam ter uma palavra de esperança, de motivação, uma palavra também que traga conhecimento de todas as áreas do conhecimento humano para ajudar essas pessoas. E aí então começou o nosso projeto. Qual o nome do projeto, Elvis? E o nome é bonito, viu, gente? Holy Working. Tá aí já, inclusive aqui no Instagram, fixado o comentário, que é o desejo de santificar o nosso trabalho, né? E de também, pelo nosso trabalho, nos deixarmos santificar. Então, esse nome simples, curtinho, ele tem no seu bojo uma série de implicações e exigências, né? Nós precisamos testemunhar o Evangelho aonde nós estamos. Então, nós precisamos ser santos também no trabalho e permitir que ele nos santifique, nos converta, nos amadureça. Por isso, Holy Working. A intenção, então, é essa. É santificar-nos pelo trabalho, santificar as pessoas, inclusive, através do trabalho. O trabalho é matéria santificada. Nós já dizemos isso algumas vezes, que Jesus, na sua missão terrena, ele passa a maior parte do seu tempo dentro da oficina de José. Então, o trabalho é uma matéria que é santificada. E por isso, vivendo bem essa dinâmica, a dimensão do trabalho, é possível, com toda certeza, nós construirmos uma vida de santidade. Agora, sobre desenvolvimento humano. Desenvolvimento pessoal, profissional, sobre desempenho. É isso que nós queremos tratar hoje com você. Elvis, eu queria então te ouvir um pouco a respeito disso. O que é essa dimensão do desempenho? Hoje se fala tanto de profissionais de alta performance. Desempenho está relacionado com isso? É a mesma coisa? Eu queria ouvir uma palavra sua a respeito disso. Lázaro, no Facebook estão falando que está dando eco. Eu não sei se é o meu, o seu. Bom, gente, vamos ter um pouquinho de paciência que a gente está aqui com os dois. Aí parece dando um pouquinho de eco. Vamos ver se a gente consegue resolver. Eu tentei baixar o som todo aqui para o Facebook, para tentar que o som seja captado de um lado só. Vamos ver se dá certo. Eu também baixei aqui o meu de um, para ficar só em um canal e ver se capta também nos dois. Bom, o tema de hoje ele é muito importante, né? Nós precisamos... Bom, aqui no Instagram estou dizendo que está ok, graças a Deus. É só... Vamos regular em vamos se Deus lá. quiser. Gente, o tema de hoje é muito importante. Falar de desenvolvimento pessoal, né, de desempenho. Tem uma outra expressão que é interessante, que o pessoal usa muito, que é performance, né? Você está performando. Ora, o que é performar?
ela vem da arte, né? Você vai para uma peça, para um musical, para um balé, o artista, ele expõe ali para o público uma performance. Ele ensaia, ele se doa, às vezes é doloroso, é sofrido, só ele sabe o tanto que ele penou, ensaiou repetidamente. Imagina uma bailarina, né? O tanto de joanete, de calo, de pé sangrando, para na hora do palco fazer algo tão belo, tão bonito, que você pensa que é fácil. E até mesmo quer fazer junto, talvez. Eu sempre gosto desse exemplo da bailarina, já pegaram muito no meu pé. Mas tem um pouco disso, né? A bailarina, ela sofre, sua, trabalha, ensaia, mas na hora de executar, ela faz aquilo tão bela, tão magistralmente, que ela performou, né? Ela entregou algo com uma excelência e de uma beleza assim, sem igual. Quando nós transportamos esse princípio para o nosso dia a dia profissional, nós também precisamos nos dedicar, suar, tem esforço, gasto de energia, mas a nossa entrega, ela causa um impacto tão grande nas pessoas que recebem nosso produto, nosso serviço, que essa experiência a gente acaba transformando em vendas, em fidelidade de cliente, em elogio, em parcerias, enfim, tantos outros benefícios que vêm com isso. Precisamos performar. Elvis, então, de uma forma simples, nós talvez poderíamos dizer que um profissional de alta performance é aquele que consegue entregar mais do que aquilo que foi combinado? Perfeitamente. Resumiu maravilhosamente. Elvis, então, a partir desse princípio, vale a pena uma reflexão aqui. Se fala tanto hoje de profissionais de alta performance. Isso não significa que é somente aquela questão, Elvis, de ser uma pessoa que vive somente para o trabalho, não é isso. Porque a gente já refletiu aqui que o sucesso é justamente o equilíbrio entre todas as coisas. Sucesso, essa é a nossa visão, é o equilíbrio. Então, é preciso ter isso no coração. Agora, como homens de Deus, como mulheres de Deus, no entanto, como homens e mulheres que estão inseridos no mundo, eu também sou chamado a ser uma pessoa de alta performance, eu preciso entregar mais do que o combinado. Eu queria trazer aqui primeiro uma palavra de Deus para nos iluminar nessa noite de hoje. Amém. Diz assim a palavra de Deus na 1 de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. A Laís acabou de colocar esse texto para nós aqui. Agora, Elvis, para mim esse texto é muito significativo. A Laís sempre me salvando. Sempre nos salvando. O texto nos chama primeiro de operários de Cristo. E depois ele nos chama de administradores dos mistérios que são de Deus. Eu e você, enquanto profissionais, enquanto gestores ou administradores, o que nós somos é isso, administradores de Deus. E a Bíblia, nesse texto, vai dizer que aquilo que se exige dos administradores é que eles sejam fiéis. Fidelidade é algo muito profundo para nós. Isso significa que onde eu estou plantado, eu preciso dar o melhor de mim. O melhor daquilo que Deus me dá enquanto capacidade humana, intelectual, profissional, a habilidade, a capacidade de entregar mais do que aquilo que foi combinado. Então, se você quer trabalhar bem no seu desempenho, a palavra de Deus ela já nos orienta. É preciso fidelidade àquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós somos administradores de Cristo. É isso que nos ensina a palavra. Essa palavra é poderosa, não é não, Elvis? Nossa, quando você termina de refletir, dá vontade de logo levantar o braço e começar a orar, começar a louvar a Deus pela vida, pelo nosso trabalho, porque realmente, Lázaro... E, gente, quem está chegando agora, quem não conhece ainda essa nossa iniciativa, esse projeto... Ah, a Leila chegou agora, bem-vinda. Estava faltando você aqui. Quem não conhece esse projeto, né, do Holy Working,
Esse é o nosso olhar e o nosso diferencial. Nós queremos, sim, extrair o melhor dos profissionais católicos, cristãos, na sua alta performance, mas sempre dando um olhar espiritual. Ou seja, porque não se separa, não se separa. Nós queremos ser os melhores, né? Entregar o melhor serviço, a melhor qualidade, o melhor produto, mas sempre entendendo que não estamos aqui apenas pelo material, lucro pelo lucro, mas fazer a diferença e impactar a vida das pessoas. Esse é o grande diferencial do Holy Work, né, Lázaro? Além disso, nós queremos criar uma comunidade de profissionais, homens e mulheres que entregam e colocam a serviço um do outro aquilo que recebeu de Deus. Outro dia, por exemplo, numa das nossas lives, nós tivemos a possibilidade de colocar o Alexandre, que é um publicitário aqui, que trouxe um conteúdo significativo para nós. Então, é um grupo de profissionais que desejam fazer a diferença. E aqui, por exemplo, nesse grupo agora, nesse pequeno grupo, então, cada um de nós tem um nível de conhecimento. O Elvis é filósofo, é teólogo, eu sou contador, sou especialista em direito tributário, a Laís é contadora, e o Humberto Cel, que acabou de entrar aqui, é um engenheiro. Então, o que nós queremos? É colocar aquilo que Deus nos tem dado como conteúdo, juntar esse conteúdo, e assim a gente transforma tudo isso em conhecimento. Ajudar-nos uns aos outros. E para isso, nós criamos um canal no Telegram, o canal se chama Holy Working. Se você que está aqui conosco no Facebook ainda não acessou, o nosso canal lá no Telegram chama-se Holy Working. Lá está postado todas as nossas lives, desde a primeira, todas as discussões que nós já fizemos aqui, as partilhas. Tem muito material, inclusive, que nós colocamos lá, ferramentas que vão ajudar você no seu desempenho, que vão ajudar você a controlar suas finanças, que vão ajudar você a controlar o seu tempo. E hoje, depois de 15 lives, nós estamos meio que juntando todo o conteúdo que a gente partilhou. Porque hoje nós estamos falando de desempenho. É esse o assunto que nós queremos partilhar com você. Elvis, não sei aí na tua vida profissional, a gente então situou o que é desempenho, o que são profissionais de alta performance, que nós somos chamados a entregar mais do que o combinado lá na nossa realidade de trabalho. Agora, eu não sei você, já aconteceu algum dia de você, por exemplo, fazer um planejamento? Você organizou mentalmente aquilo que seriam as tarefas que você iria desempenhar no dia, vai para o trabalho e quando você volta no final do dia, você fala, meu Deus, eu não fiz nada daquilo que eu tinha planejado. Aconteceu isso já alguma vez com você? Já demais. E quem está aí conosco também pelo Facebook, aqui pelo Instagram, também aproveita e comenta, né? Se você já teve essa experiência. Olha, vai dormir, faz aquele repasse do dia. Amanhã eu vou ter reunião, vou fazer isso, vou fazer aquilo, entregar o relatório, enfim, fazer aquela planilha, os pagamentos, o que quer que seja, né? As compras, a execução, enfim. Mas parece que é como aquele ditado, a gente não combinou com os russos, ou não combinou com a gente mesmo, com a nossa força de vontade, o dia passou rápido demais, e quando a gente olha para trás pelo retrovisor, parece que não fez nada. Isso já aconteceu demais comigo. Então, é como se a gente ficasse sempre empilhando aqueles pratos, né, do artista circense. Tem dias que você consegue executar muito bem, você performa. Aqui, por exemplo, quinta-feira, embora todo dia a gente está animado para trabalhar, quinta-feira é o dia que eu acordo mais animado porque tem a nossa live, né? Então, eu acordo vontade de produzir, de render, de escrever, de performar cada vez mais. Mas claro que tem dias, como todo ser humano, a gente não está muito motivado, muito animado. E aí parece que também as coisas não acontecem, não andam, depende de terceiros, de outras pessoas, isso acontece. Então precisamos saber até que ponto isso define o nosso desempenho, ou se é algo pontual que serve como o alerta, né? Para ver aonde eu posso melhorar. Então, aqui, Elvis, falando de alta performance, já aconteceu isso várias vezes comigo também. Sabe aquele dia quando você chega no final do dia, você fala assim, meu Deus, esse dia não valeu o arroz que eu comi. É quando você teve essa impressão. Não aconteceu.
Então, a gente queria falar primeiro com vocês aqui de quais são os ladrões da alta performance. Então, Opa, muito eu importante. queria ouvir de vocês aí. Já aconteceu isso com vocês, de ter essa sensação de que você não conseguiu performar, que aquele dia não foi um dia de realizações? Em contrapartida, tem alguns dias que você chega em casa... Hoje, por exemplo, foi um dia desses. Eu cheguei em casa bastante cansado, mas foi um dia completamente produtivo, né? A gente conseguiu produzir muito. Fiz algumas reuniões, motivei a equipe, foi um processo de retomada. Então, assim, eu voltei para casa empolgado. Hoje foi um dia de realização. Agora, vamos conversar um pouco. Quais são? E aqui eu pergunto também para você que está aqui no Instagram, para você que está nos acompanhando aqui também através do Facebook. Na sua vida profissional, quais são os principais ladrões de performance? O que impede você de desempenhar bem? Vamos conversar um pouco sobre isso? Elvis, partilha aí. O que você acha que são ladrões de alta performance? Um dos principais deles, nós temos vários ladrões, né? Já falamos aqui sobre ladrões de tempo. Nós temos realmente ladrões de alta performance. Um deles, a gente pode começar falando talvez do planejamento, né? Ou talvez a falta dele. Gente que acorda, vai trabalhar e segue aquela filosofia, né? Deixa a vida me levar. O que acontecer eu vou fazer. E aí você fica naquela esfera da urgência. Os e-mails que chegam, dá um pop-up, você olha o e-mail. Toca o celular, você olha o celular. Alguém bate na sua porta, você atende. E aí a sensação é essa, de fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo parece que não fez nada, porque você não focou no que era essencial, não focou no que era importante, que agregava valor, que ia render algo, né, para você, para a sua empresa. Aí, poxa, eu fiz tanta coisa, mas não fiz nada. Essa sensação é muito frustrante. Tem uma frase que eu sempre utilizo, Elvis, assim, durante o meu dia. Eu penso sempre o seguinte: nesse momento, eu estou sendo ativo ou eu estou sendo produtivo? Porque, veja bem, uma pessoa de alta performance não é uma pessoa que faz muitas coisas, não é isso. Mas é uma pessoa que tem a habilidade de... e aqui a gente pode falar algumas verdades, né? Infelizmente, no trabalho, às vezes a gente encontra... Só pra gente, só entre nós. A gente encontra situações, Elvis, que são pessoas que começam e não conseguem terminar. Então, aqui os irmãos estão partilhando conosco. Olha só para você ver. A Laís acabou de dizer a respeito de ladrões, interrupções. O Rogério está falando que organizar melhor o tempo, conversas paralelas. Então, aqui são a partilha dos irmãos que estão colocando aqui aquilo que vivem na realidade. O Juan está dizendo que ele é engenheiro de produção, ele é um consultor industrial. E ele está dizendo que muitas vezes não planejar o dia é o que faz com que a gente não estabeleça prioridade. A Lucélia está falando de falta de foco. O Rogério está falando também de excesso de tarefas, acúmulo de solicitações. De fato, tudo isso roubam o nosso desempenho. Então, o Elvis partilhou aqui. Primeiro, falta de planejamento. A gente pode dar uma outra palavra aqui, que é a procrastinação. Uma pessoa que procrastina é aquela que sempre deixa para o amanhã, ou sempre deixa para depois. Eu sei que nas atividades que a gente desenvolve do nosso dia, tem algumas atividades que não são atividades boas de fazer. Você concorda comigo nesse sentido, né, Elvis? Então, assim, demais, o profissional que é um profissional de alta performance, o que ele faz? Se você tiver que engolir um sapo, engula ele pela manhã. Não deixar aquilo que seria a tarefa mais difícil para depois. É fundamental que, se você tem uma tarefa que é a tarefa mais difícil de ser realizada, inicie por ela, que você vai perceber que com certeza vai acontecer, que você vai ter um dia produtivo. O Antônio acabou de dizer isso aqui: fazer primeiro o mais difícil. Acúmulo de demandas. É engraçado que nas dicas de provas, né, alguns professores dão essa orientação. Você vai fazer o Enem, por exemplo, comece pelas questões mais que vão te exigir mais e tal, porque você já mata ali. E, de fato, tem coisa no meu trabalho que eu amo fazer, e como todo trabalho também tem aquelas que são mais difíceis. Então, quando eu vou
fazer mestre de cerimônias, apresentar um evento, fazer reuniões, planejamento estratégico, treinamento para a equipe. Aí eu nada de braçada, eu estou em casa. Mas aí quando tem que convidar instrutor, dar aula, beleza. Mas quando tem que fazer as 6 de pagamento para pagar instrutor, não que o pagamento, né, mas o burocrático, e assinar um monte de papelada. Então tem coisinhas, aquelas reuniões mais chatas. Então sempre nós temos alguma tarefa que é menos prazerosa, mas nós precisamos encará-las, né? E o problema é que a gente fica procrastinando, fica empurrando, amanhã eu vou ter aquela conversa difícil, amanhã eu faço aquela reunião, ou amanhã eu começo a executar, a construir aquela planilha, assim por diante, o relatório. E aí, Lázaro, nós temos assim, que precisamos saber o nosso perfil. Nem sempre um procrastinador, ele não vai ser improdutivo. Isso é interessante. Quando eu tenho um perfil um tanto procrastinador, mas quando eu me reconheço, né, que eu procrastino, eu começo a sair dessa zona e entrar no foco. Então eu demoro um pouco a ligar, mas na hora que eu ligo, eu emplaco. E aí nessa janela que eu tenho de alta produtividade, eu foco para render o máximo. Então, sabe quando em casa assim, a mulher fica assim, vai tomar banho com o filho, né? Vai tomar banho, o filho. Daqui a pouco, aí tira a camisa, né? Depois tira a meia. Até ir para o banho demora, né? Mas na hora de pegar o foco, então tem um pouco esse delay. Mas na hora que eu pego o foco, aproveito essa janela ao máximo e aí rende muito. Esse é o momento de produção. É o momento de produção. Então tem que se conhecer, né? Então, isso que você acabou de falar, Elvis, a respeito de conhecimento, eu penso que é algo fundamental para que nós sejamos profissionais de alto desempenho. Eu queria aqui partilhar um pouco com você, Elvis, a respeito do seguinte. Dentro do aspecto do desenvolvimento e do desempenho, não tem como separar, não tem como passar um bisturi e separar aquilo que é espiritual daquilo que é profissional, não tem como. De fato, tudo isso que nós estamos partilhando aqui, a questão do foco, demandas excessivas, a procrastinação, a falta de planejamento, prazos muito curtos para a execução de determinada tarefa, tudo isso pode nos levar a não ter um desempenho satisfatório. Isso é realidade na nossa vida. No entanto, na nossa vida profissional, algo que é fundamental é ter a capacidade, e isso vai te ajudar a ser uma pessoa de maior desempenho, é o autoconhecimento. Nós já falamos isso em várias lives. Em várias lives. É sempre recorrente. Sempre um assunto recorrente, Elvis. Mas hoje, eu queria falar um pouquinho a respeito do autoconhecimento a partir do aspecto do nosso perfil comportamental. Quando a gente estuda um pouco sobre perfil comportamental, eu queria cumprimentar aqui o nosso Jairo Butina de Fogo, um pregador muito querido, irmão nosso, também profissional aí, está aqui conosco. Muito bom, Jairo, receber você aqui hoje na nossa live, partilhando conosco. Elvis, a respeito então do autoconhecimento, eu queria hoje só fazer uma reflexão com você a respeito dos tipos de temperamentos, ou perfil comportamental. Quando se fala de perfil comportamental, a finalidade não é enquadrar e colocar o ser humano dentro de uma caixa, porque não é possível fazer isso. Né? Tem pessoas que falam que existem pelo menos 16 tipos de perfis comportamentais. No entanto, desde sempre se estuda e se diz a respeito de 4 perfis que são principais. E o estudo dos perfis comportamentais, ele remonta, por exemplo, à Grécia. Os gregos, eles consideravam os 4 elementos, a água, o fogo, a terra e o ar, como sendo os tipos de temperamento. E depois, então, havendo ainda na Grécia um estudo sobre a forma com que as pessoas reagiam, o perfil comportamental, se chegou sobre alguns nomes, o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Nomes são ótimos. Gente, isso está remontando a Aristóteles, e o Lázaro falou Grécia Antiga, pensa lá em Aristóteles, que realmente essas teses já vêm de lá, e cada vez mais a psicologia, a psiquiatria tem aprofundado essas questões, e está super em alta, né, para a gente poder se conhecer esses nossos perfis comportamentais. Então vamos lá, Lázaro, vamos repetir? Vamos. A Laís botou aí. Ó. Isso, a Laís colocou para nós. Bom, então é o seguinte, hoje também tem uma nova teoria chamada DISC,
E a DISC dá outros nomes. Por exemplo, o sanguíneo é chamado de comunicador. O colérico é chamado de executor. O fleumático é chamado de planejador. E, finalmente, o melancólico é chamado de analista. Então, dentro da análise comportamental, é muito significativo. E, para mim, Elvis, sinceramente, quando eu descobri qual era o meu perfil comportamental, isso me ajudou muito no meu desempenho. Por quê? Porque eu comecei... Eu já fiz esse teste da DISC. Você já fez? Muito bom. Já fiz da DISC. E é interessante que o criador... lembrando, gente, que nós estamos aqui no Instagram e também no Facebook, viu? Estamos simultâneos. Então, os irmãos lá do Facebook estão lá conosco, ó. A Malu, Roan, tá aqui a Solange, tá? Tem muito... Carlos Vicente estão lá também no Facebook conosco. Por isso que a gente fica, de vez em quando, olhando para as duas telas. Essa teoria diz que ela é muito interessante, que ela casa bem com essa dos perfis comportamentais. E o curioso é que ela foi criada por um professor, não sei se Harvard, Cambridge, uma dessas grandes universidades. E foi a partir também... E ele também, além de criar a teoria diz que ele criou o palígrafo, né, que detetor de mentiras, o polígrafo, né, o polígrafo, e também, num tempo de escassez financeira, para ganhar dinheiro, ele criou o quadrinho da Mulher Maravilha. Ele é o criador da personagem. Você tá brincando, Elvis? Olha que bacana. Sério demais. É o professor Marston, a tese do Marston. Muito bom. Lá o que? Anos 40, por aí. Ô, Elvis, você está entregando um conteúdo relevante aí. Elvis é cultura. Muito bem. E aí, minha gente? Falando então a respeito de perfil comportamental. O objetivo não é nos enquadrar dentro de uma caixinha. Olha, você é isso. Por quê? Porque o ser humano, ele pode se transformar. E aí, então, tem aquela célebre frase do nosso querido Santo Agostinho. Conhece-te... Como é que é, Elvis? Conhece-te... Santo Agostinho? Santo Agostinho, Sócrates. É do Sócrates, porque a frase é: conhece-te, aceita-te, transforma-te. Ah, tá. Eu estava pensando em conhece a ti mesmo. Não, conhece-te, aceita-te e transforma-te. Então não é para enquadrar. Agora, quando eu conheço qual é o meu perfil comportamental, uma das principais habilidades que isso me dá é conhecer qual é o meu defeito dominante. Isso. Por exemplo, a pessoa que é sanguínea ou comunicador, o principal defeito dominante dela, ela é uma pessoa que gosta muito de conversar, ela é uma pessoa que atrai pessoas. As pessoas que têm esse perfil comportamental são muito agradáveis. É gostoso estar com elas. Agora, o seguinte, um dos principais defeitos aí desse perfil é que os sanguíneos, eles começam e não terminam. Então, são procrastinadores. Quando eu, então... Tem muita iniciativa e pouca acabativa. É isso aí. Então, quando eu me conheço, eu então tenho essa capacidade. Eu sei qual é o meu defeito dominante, então eu vou trabalhar para que o meu desenvolvimento, o meu desempenho, ajude a ter habilidades que superem aquilo que é o meu defeito dominante. Muito bem. E aí, então, nós temos o executor, ou o colérico. O principal, né, defeito dominante do colérico é o orgulho. Né? Na verdade, os executores, eles têm isso muito forte. Eles são líderes, mas, normalmente, quando você tem um colérico, o que acaba acontecendo é que ele é orgulhoso. Então, conhecendo o seu defeito dominante, você pode trabalhar para que você consiga corrigir e desempenhar melhor a partir disso. Aí nós temos o melancólico ou analista. Qual que é o principal defeito dele? Melancólico, que é timidez, retração. O melancólico, individualismo. A mente do melancólico, ela é voltada para o passado. Né? A mente dele se relaciona com o passado. Então a gente pode dizer assim, o colérico, a mente dele está voltada para o futuro. Uhum. O sanguíneo, a mente dele está voltada para o presente.
o melancólico voltado para o passado e o fleumático ele é atemporal. Bacana, O melancólico ele é uma pessoa que ele pode guardar ressentimento muito fácil, né? Então, como ele se relaciona com o passado, ele é uma pessoa que pode ser muito crítica. Ele critica tanto a si mesmo quanto os outros. E ele se fere com uma certa facilidade. Então, aqui está alguns daquilo que é dominante, defeitos dominantes, né? Já o fleumático, Elvis, ele tem a mente que é atemporal, mas ele sempre vai ser aquela pessoa que vai esperar alguém fazer primeiro. Ele planeja, né? Exato. Ele planeja, eu não sei se, de uma forma muito simples, né? Se você tem um muro, o colérico vai bater no muro, bater a cabeça no muro tentando derrubar. O sanguíneo, ele vai tentar pular o muro. O melancólico vai sentar e chorar porque não consegue ultrapassar o muro. O fleumático vai sentar e planejar. Então, é basicamente isso, né? Isso eu acho que é muito relevante, esse conhecimento, e talvez seja uma oportunidade para uma próxima live, onde a gente trate especificamente desse assunto, Elvis. Não sei o que você acha. Eu acho, Jorge. Gente, quem está no Facebook, no Instagram, já comenta se vocês querem uma live exclusiva sobre essa questão dos perfis comportamentais, esses 4 perfis, para te aprofundar, debater e explicar melhor sobre eles. Aqui é só uma pincelada muito rápida, mas eu acho que vale a pena, Lázaro, uma live dedicada a isso. Aí o fleumático, Elvis, entre os perfis, entre as deficiências, né? Ele pode ser, por exemplo, uma pessoa que se torna insensível. Alguns fleumáticos que têm esse perfil muito de forma exacerbada, ele pode ofender as pessoas, porque ele chega a ser indolente, às vezes insensível, com as reações dos irmãos. Então, é muito bacana a gente se conhecer, por quê? Porque se eu conheço quais são os meus defeitos dominantes, eu consigo, então, através de habilidades, através das habilidades que eu consigo adquirir, me tornar uma pessoa de maior desempenho. O Antônio tá rindo aqui, sabe por quê, né, Elvis? Cadê o Antônio? Estou vendo o João Campos aqui rindo. Ele mesmo, sabe? Ele chama João Antônio. Tá. Ele deve ter se enxergado dentro de um desses perfis aqui. Acho que ele se viu em algum. No Facebook também estão pedindo esse tema, achando que vale a pena. Então podemos já, Lázaro, organizar um tema exclusivamente sobre os perfis comportamentais. O Anderson está dizendo aqui que ele teve que buscar recursos para melhorar o defeito dominante dele. Então, meus irmãos, quando nós temos essa capacidade de ter esse autoconhecimento, de fazer essa reflexão a respeito de nós mesmos, nós conseguimos, por exemplo, fazer uma análise de desempenho. Você já fez isso, Elvis? Olhando para você com toda a franqueza, a partir de vários aspectos, quais são as habilidades que você fala assim, isso eu conheço muito pouco, e você precisa adquirir? Quais são aquilo que você olha para você mesmo e fala, essa habilidade ela é real, então eu preciso fazê-la crescer. Você já fez essa análise de desempenho pessoal? Nossa, demais, Lázaro. Tanto assim, já tive a oportunidade de passar isso nas empresas, por exemplo, as avaliações de desempenho. A mais recente agora, acho que foi em janeiro, inclusive, essa DISC, né? A gente se entender, saber qual perfil você se encontra e tal. Mas também nesse caminho de desenvolvimento pessoal, profissional, é uma busca muito própria, muito pessoal. Então a gente sempre se pergunta, não, olha, essa parte aqui eu sou fraco, nisso aqui eu sou bom, eu posso potencializar, mas nisso que eu sou fraco. Aí, qual é a nossa tendência? A gente tende a sempre botar o holofote sobre o que somos bons e aumentar isso, o que é ótimo, mas aquilo que não somos tão bons ou que não nos dá tanto prazer, a gente tende ou a delegar, né? Aliás, transfere para o outro e diz que está delegando, que isso é um auto-engano, né? Eu jogo a tarefa para o outro e falo, estou delegando. É mentira, você está fugindo do problema. Delargando. Mas é isso aí da outra live também, tá o quê? Delargando. Tá delargando. E aí, Lázaro, é interessante, por exemplo, mas se eu sei que em algo eu sou fraco ou que eu desconheço, é aí que eu vou ter que encarar. Por menos prazer que me dê, sabe? Por mais dor que aquilo gere, eu preciso encarar. É uma máxima. Imagine, por exemplo, que uma pessoa aqui
não aqui conosco, mas lá na Patagônia, Groenlândia, não gosta de ler. Aí pensa, puxa, eu não gosto de ler, detesto ler. Mas aí você para e pensa, mas eu detesto muito mais ficar na ignorância. Entendeu? Eu acho que essa é a chave. Quando vira essa chave na gente, eu detesto ler, mas eu detesto mais ficar na ignorância. Então eu vou ter que ler. Ah, eu não gosto muito de fazer exercício físico, mas eu temo muito mais ficar doente, não ter energia para brincar com os meus filhos. Ah, eu não gosto da minha renda atual, sei lá. Eu não gosto de estudar para concurso, mas eu detesto mais ainda, né? Eu não quero mais ficar estagnado onde eu estou. Então, se é ruim o estudo, pior é a ignorância. Quando você vira essa chave, ainda que não lhe dê prazer, você começa a mudar os hábitos, a ler mais, a se exercitar, a fazer tarefas que não te dão prazer, porque você vai ter que desenvolver habilidades. E aí você se assume lá na frente um cargo de chefia, de liderança, você vai ter que ter um panorama das atividades. Então, entender mesmo aquilo que não te dá prazer é muito importante. Até para você crescer em habilidades diferenciadas da que você fica ali na zona, né, de conforto, como se chama. O que acaba acontecendo, Elvis, dentro dessa questão aí quando a gente faz, por exemplo, análise, a gente olha para a gente, a gente tenta fazer a avaliação do desempenho pessoal, né? Você falou a respeito de qualidade, você falou a respeito de defeitos. Agora é o seguinte, para quem é gestor ou para quem é, por exemplo, empreendedor, muitas vezes é o gestor que faz a análise de desempenho do colaborador. Então você vai, por exemplo, na análise de desempenho, não sei quais são as métricas que cada um tem, que a sua empresa tem. Alguns vão colocar lá, por exemplo, assiduidade, pontualidade, produtividade. Vão olhar, por exemplo, para quem está dentro de uma equipe comercial, a capacidade de conversão, liderança, capacidade de tomar a iniciativa. Então, são vários tópicos, por exemplo, de uma análise de desempenho. E talvez nós estejamos aqui partilhando com irmãos que estão acostumados a fazer análise de desempenho dos colaboradores. Muitas vezes a sua nota, a avaliação que você dá é fundamental ou para o crescimento ou para que aquela pessoa não cresça profissionalmente. No entanto, hoje, aquilo que nós gostaríamos de fazer aqui com você, uma partilha, é você fazer a sua própria análise de desempenho. Boa. E de maneira sincera, né? Realmente encarar os seus limites, reconhecer as suas potencialidades, que aí, Lázaro, é muito importante pensarmos o seguinte. Opa, eu acho que o Lázaro caiu no Instagram. Continua aí, Lázaro. Cadê você? Você caiu no Instagram. Opa, vai voltar por lá? Estou voltando. Gente, é só que um problema técnico. Quem está chegando aí, hoje é uma live teste, né? Assim, porque nós estamos pela primeira vez fazendo em simultâneo pelo Facebook e pelo Instagram. Então, às vezes tem alguma intermitência, mas o Lázaro está voltando. Voltou? Pronto, tô aqui de volta. Voltou aqui. Então, eu estava falando que é preciso reconhecer, porque às vezes a gente tem que reconhecer os nossas potencialidades e qualidades, mas também enfrentar o que a psicologia chama de as nossas sombras, né? Então, se nisso aqui eu não sou bom, não tenho ainda essas habilidades, eu preciso enfrentá-las, reconhecê-las com humildade, que eu não sei, que eu não tenho ainda esse conhecimento, e encarar. E aquilo que eu sou bom, também reconhecer, né? Sem falsa modéstia, mas também sem vaidade, reconhecer aquilo que em mim eu tenho de qualidade e potencializá-la. Elvis, para nos iluminar aqui, eu queria trazer um outro texto da palavra. A palavra de Deus vai dizer em Efésios, no capítulo 4, no versículo número 11. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos. Olha a palavra, aperfeiçoamento.
para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo. Então, quando nós temos essa possibilidade de fazer essa análise, de perceber os nossos defeitos, de perceber as nossas fragilidades humanas, nós somos chamados a crescer até atingirmos a estatura de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é aperfeiçoamento. E nós somos chamados a nos aperfeiçoar em todas as instâncias. Nós somos chamados a nos aperfeiçoar no âmbito profissional, no âmbito espiritual, como seres humanos. Porque o chamado para nós é atingirmos o estado de maturidade de Cristo. Isso é muito profundo, Elvis. Essa palavra, ela disse tudo, né? Nós somos seres em construção. Ou seja, ninguém atingiu ainda o estado perfeito, né? A maturidade completa. Nós não nascemos prontos, estamos em construção. É natural que nesse processo de construção a gente cause alguns percalços, né? Então, que alguém, ao esbarrar em nós, a gente dê uma palavra mal dada, porque eu não sei ainda trabalhar minhas emoções. É natural que nesse processo de construção eu entregue tarefas ainda inacabadas, porque não construí em mim um viés de competência, de profissionalismo. Mas ao entender que eu estou em construção, eu posso me deixar melhorar. O ruim é quando a pessoa acha que já está bom e não melhora. Ou que nasceu desse jeito, a síndrome de Gabriela, né? Nasceu desse jeito e não vai mudar. E aí perde oportunidades para crescer, para se aprimorar, até mesmo no âmbito da fé, sabe? Nós temos uma fé, às vezes, infantil, ingênua. Essa fé ela vai amadurecendo, o que não quer dizer deixar de ser radical no evangelho, de buscar a santidade, mas uma fé que vai maturando, que vai se desenvolvendo. A nossa relação com a palavra de Deus, ela pode ser infantil, pode ser até mesmo fundamentalista, e pode ser uma relação madura, sabe? Que interpela e se deixa interpelar. Então, no âmbito espiritual, isso também acontece. Estamos em construção. E no âmbito profissional, também da mesma forma. Estamos sempre nos construindo. E bom é quando a gente se permite aprimorar, se permite aprender. Eu tenho, a partir desse aspecto, Elvis, eu tenho observado, por exemplo, que algumas reações que eu acabo tomando. Tem algumas pessoas e tem algumas coisas que falam pra gente que parece que toca diretamente na ferida e a gente reage de uma forma que a gente não gostaria. Então todos nós, em qualquer âmbito, nós temos que viver aquilo que também nos ensina a palavra de Deus, especialmente Filipenses, capítulo 4, versículo 3, versículo 12. Eu não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Cristo. Então, o que nós queremos é sermos homens e mulheres de alta performance em qualquer aspecto da nossa vida. No âmbito profissional, no âmbito dos relacionamentos, no âmbito profissional. E aqui, minha gente, vale a pena salientarmos. Bom, o que é então um profissional que tem essa habilidade, que tem alto desempenho? A gente pode elencar aqui algumas coisas. Primeira delas, a gente já disse, é alguém que consegue entregar mais do que o combinado. A segunda coisa, é uma pessoa que tem uma certa habilidade de se comunicar. É uma pessoa de alta performance. É uma pessoa que consegue elencar prioridades. Porque caso contrário, nós vamos ser profissionais que acabam só apagando fogo. Então, só apagar fogo, tem dia que realmente vai ter lá na nossa organização, na nossa empresa, de fato será dia de apagar fogo. No entanto, Elvis, nós não podemos passar a vida assim. Por quê? Só apagando se fogo. A gente está apagando fogo, exceto se você for um bombeiro, pode estar acontecendo o quê? Está faltando planejamento. A gente não... E outra, lembrando que ninguém chega a alta performance da noite para o dia, né? A gente fala muito sobre isso também recorrentemente. Ela é fruto de hábito, de constância, de perseverança. Como a gente falou agora, é uma construção. Então, não sei em que estado, que estágio você se encontra agora. E, aliás,
Você pode ser muito bom numa área e não tão bom em outra. Então, ninguém chega a alta performance da noite para o dia. Não adianta você, a partir dessa live, por exemplo, sai motivado. Sabe quando a gente vai para um filme, Lázaro, e vê aquele filme policial, filme de aventura, de herói, e você sai se sentindo o máximo, né? Se identificando com o personagem, querendo fazer o mesmo, né? Não adianta você sair dessa live inspirado, graças a Deus que saia, mas querer mudar tudo de uma vez. A alta performance, você vai no dia a dia. É muito melhor você fazer poucas coisas com constância do que querer fazer tudo de uma vez sem constância. Justamente. Então, não adianta você sair daqui e pensar, agora eu vou emagrecer, passar no concurso, aumentar meu salário, comer melhor, estudar mais, tudo de uma vez. Muito semelhante à vida de oração. Quem não tem nada de experiência em vida de oração, não dá para começar de uma hora para outra, fazendo jejum, Lexo Divina todo dia, oração profunda de 1 hora, rosário, tudo de uma vez, né? Porque você vai acabar cansando. Então, é muito melhor você pegar uma prática e aumentar percentualmente cada dia, com constância, do que você pegar tudo e morrer na praia, como se diz. Muito bem. Você falou a respeito de hábito, né? E aqui vale a pena fazer uma reflexão, Elvis, a respeito daquilo que é o vício e aquilo que é a virtude. Porque o que assemelha o vício e a virtude? Né? O hábito. O hábito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um vício, por exemplo, do álcool. O hábito de beber todos os dias é que faz o vício. Exatamente. Uma pessoa que é desregrada sexualmente. Então, é o hábito que vai gerar o vício. Então, da mesma forma que o hábito pode gerar os vícios, o hábito pode me fazer produzir virtudes. Maravilha. E é fundamental o conhecimento das virtudes, porque as virtudes moderam aquilo que nós temos de deficiência. Vou dar aqui alguns exemplos na vida espiritual. Se você, por exemplo, tem um pecado desregrado, por exemplo, na área da luxúria, de uma sexualidade depravada, qual a virtude que modera a luxúria? A castidade. Castidade. Se você, por exemplo, tem um vício da gula, ou se você, por exemplo, tem uma pessoa impetuosa, que responde, que é uma pessoa que grita, que fala alto, que se revolta, tem também uma virtude que te ajuda. Autodomínio, temperança. Ou temperança. Se você é uma pessoa gananciosa, se tem cifrão no teu olho, você não olha para os outros, olha só para o dinheiro, tem uma virtude que te ajuda. A virtude da caridade. Se você, por exemplo, é uma pessoa preguiçosa, você procrastina, deixa tudo para amanhã, tem também uma virtude, a virtude da... O tapa da mãe, levanta, menino. A virtude da diligência. Né? Exatamente. Contra, por exemplo, o pecado da ira, você tem a virtude da paciência. Contra o pecado da inveja, você tem a virtude da bondade. Contra o pecado do orgulho, você tem a virtude da humildade. Então, também na nossa vida espiritual, se a gente tem um bom hábito, isso pode fazer com que a gente supere aquilo que a gente tem de deficiência, de pecados. E seja também na nossa vida espiritual, pessoas de alto desempenho. Lázaro, e veja, meus irmãos, vocês estão aqui com a gente, comenta aí, curte, vê o que você tá, fala o que você está achando. Veja o que é essa iniciativa Holy Work, né? Nós aqui já transitamos por livros, falamos de ambiente corporativo, organizacional, psicologia, teologia, tudo, né? Porque se diz respeito ao ser humano, nada escapa do Evangelho. Então, nosso crescimento espiritual, crescimento pessoal, crescimento profissional, tudo isso é o que o Holy Work se propõe. Então, veja o passeio nessa conversa por onde é que nós estamos andando, né? Então, nesse sentido, Elvis, essa questão do desempenho, você acabou de citar um livro, um exemplo, né? Entre, por exemplo, uma coisa que é boa e uma coisa que é boa, como é que eu faço uma escolha, né? A maior parte de nós, você chegou cansado do seu trabalho, você quer dar uma descansada, relaxar a cabeça, às vezes a gente vai para
a televisão. Isso. Outro dia eu vi um pequeno vídeo onde se fazia esse comentário. É claro que essa questão agora da pandemia, de isolamento social, de pessoas em casa, a quantidade de streaming, especialmente da Netflix, cresceu demais. Aqui nós não estamos dizendo que assistir Netflix é pecado. Nós estamos dizendo o seguinte, que o excesso pode nos levar, inclusive, à perda de produtividade. Né? Quem que nunca maratonou uma vez, né, Elvis? Lázaro, isso é importantíssimo. Inclusive, tem teses que dizem o seguinte: quando você fica muito tempo na tela do computador, essa tela ela excita tanto os nossos olhos que você tem sonolência, porque o olho começa a arder, você tem distração. Então, imagine que você tem uma atividade agora que não precisa digitar, eu vou ler. Então, faça isso longe do computador. Porque se você está lendo, ou até mesmo fazendo seu estudo bíblico, rezando na tela, essa tela, como que ela puxa uma energia, né? Ela cansa, desgasta a visão. Então é muito importante reconhecer isso. E a partir desse aspecto, Elvis, também na nossa vida espiritual, nós vemos aquilo que está nos impedindo de sermos cristãos de alta performance. Isso. Então, como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de comunhão com Deus? A tua vida de leitura da palavra? O que te tira desse foco? A maior parte dos autores que vão falar de alta performance, eles vão dizer que pessoas de alta performance acordam às 5 da manhã. Eita, imaginei. Você tem coragem, Elvis? Eu estou acordando 5h30, 6 horas, estou quase. E aí tem uma rotina, né? A primeira rotina, para as pessoas que vão falar disso, vão falar que nos primeiros 40 minutos você deve fazer uma meditação. Para nós chamamos isso de oração profunda. Exatamente. Ao acordar às 5, você vai ter tempo mais que disponível para fazer uma boa leitura. Né? Eu não sei quais são os livros que estão aí na tua cabeceira. Eu tenho aqui a minha pequena biblioteca, mas sobre a minha mesa eu tenho os livros que eu estou lendo agora. Né? Os livros que eu estou lendo agora. Então é muito importante, Elvis, essa dinâmica de ter uma boa leitura, cultivar o hábito de leitura. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros não cultivaram esse hábito, talvez. Né? Aqui eu estou falando de leitura bíblica, claro que sim, é fundamental conhecermos a palavra de Deus, mas eu estou falando também da busca de conhecimento. E quando eu abro um livro, Elvis, eu fico... Irmão, eu vou te falar a verdade. Quando eu começo a descobrir aquilo que eu desconheço, eu fico intrigado e aí que eu quero buscar conhecimento. Sabe, eu não sei se... Tem gente que tem vergonha de não saber, né? Eu acho fantástico. Cara, eu não sabia disso, agora eu tô sabendo. Então, por exemplo, você me disse aí numa outra live que nessa pandemia você já leu 18 livros, já deve ter inteirado mais, né? Pouquinho. Um pouquinho mais. Então, é isso, minha gente. É a busca de sermos seres humanos melhores. E assim, Elvis, eu penso que duas coisas podem nos ajudar a nos transformar. A frase era: conhece-te, aceita-te, transforma-te. Então, o que faz o ser humano se transformar? Ou você adquiriu o conhecimento necessário para saber que precisa mudar, ou o sofrimento te levou a um processo de transformação. Né? São as duas coisas que podem nos ajudar o ser humano a melhorar. Então, nesse processo de transformação, e talvez essa dinâmica de olhar para dentro de si mesmo, de descobrir as suas fragilidades, falar: eu não conheço isso, eu não domino esse assunto, mas eu quero conhecer. Isso vai me fazer me tornar uma pessoa de alto desempenho. Então, é aquilo que você já disse. Nós estamos falando de um ser humano total. Por quê? Porque se qualquer âmbito da nossa vida não está boa, vai gerar um desequilíbrio. Por exemplo, Elvis, essa questão da oração, da busca da oração, da busca da palavra de Deus. Quando isso não está da forma correta na minha vida, eu percebo que o meu temperamento começa a gritar mais forte dentro de mim. E você não rezou hoje, né? Porque já está alterado. É isso aí. A Laís está dizendo que você come livro com tapioca, Elvis. Quase isso.
Lázaro, e tem uma coisa muito importante também que você tocou, para quem está nos acompanhando, também não pensar o seguinte, então para chegar à alta performance, eu tenho que fazer muita coisa. De fato, são muitas habilidades, né? Leitura, estudo, curso, autoconhecimento, mas também tem uma coisa muito interessante para a gente chegar à alta performance, que é o não fazer. Ou seja, o tempo do lazer, o chamado ócio criativo, também faz parte da alta performance. Como você falou agora, senão eu não vou ter tempo para a família, para os estudos, para o descanso. Então, além de eu buscar muita coisa para fazer e me melhorar nessa construção de si mesmo, também o não fazer faz parte. O lazer como ócio criativo. Não é assim, não fazer nada como vagabundagem, permita a expressão. Mas é aquela hora que você desliga um pouco a mente de tantas tarefeiros, né? Tanta tarefa, para poder criar, planejar, inovar. Então o lazer também faz parte. Com certeza. Então, minha gente, a alta performance, ela afeta o homem total. Nós queremos entregar mais do que o combinado em todos os aspectos da nossa vida. E ainda, por exemplo, nessa dinâmica da alta performance, vale a pena ressaltar que algumas vezes, inclusive, dentro dos nossos relacionamentos, a gente também não tem alta performance. Por quê? Isso, é da outra live. Da outra live. Por exemplo, você tem a Helena aí, né? A Helena tá com que idade? Vai fazer 6, mês que vem. 6 anos, olha só. E você tem um momento que é só dela, não tem? Tem. E Lázaro, você tocou um ponto excelente. Eu tenho meu dia a dia de trabalho, então, como estou em casa, tem a rotina de casa, de limpar, de arrumar, tem o tempo dedicado ao trabalho, home office, aí tem que estar focado. E aí, quando acaba o expediente, 5 horas, 5 e pouco, a Helena já vem aqui no escritório e fala, papai, sabe que horas é agora? É o seu tempo. Quer dizer, ela já sabe também que eu tenho um tempo de trabalhar e tem um tempo que eu tenho que estar com ela. E eu preciso também me educar para estar também 100% com ela, senão eu vou estar no trabalho pensando no descanso, vou estar com ela pensando no trabalho, e aí a gente acaba não vivendo o momento presente. Esse é um dos problemas que eu vejo hoje. Algumas vezes você pode, né? Por exemplo, você pode estar com a Helena só de corpo presente. A gente está de olho no celular, preocupado com algo que não deu certo. Exato. Sabe aquela questão de viver intensamente, de dar para o outro aquilo que a gente tem de melhor. E a gente tem energia para quase tudo, gente. No entanto, quando chega na hora de dar o melhor de nós, infelizmente, a gente não tem alta performance nos nossos relacionamentos. Lázaro, eu acho que estamos já nos minutos finais. Sim. Essa live foi fantástica, gente. Nossa, falamos tanta coisa. Comenta aí o que você achou, se você gostou, se quer mais sobre esse tema, se valeu a pena essa dinâmica aí do Facebook e Instagram. E a outra coisa, Elvis, os irmãos, nós queremos, por exemplo, entregar para vocês um conteúdo que seja relevante para a vida de todos. Então, lá no nosso grupo, lá no Telegram, você pode ir lá, acesse o Holy Work, dê a sua opinião, faça sugestão de temas para a gente. Porque nós queremos tratar e trazer, por exemplo, talvez, aquilo que é a dor de cada um de vocês. Então, nós queremos entregar um conteúdo relevante, mas dentro daquilo que seja a necessidade desse grupo. Minha gente, ajuda a gente a desenvolver aqui, a tratar sobre aspectos da vida que vão, de fato, colaborar para que você seja um profissional cada vez mais de Deus. Nos ajuda a te ajudar, é isso mesmo, Lázaro. Elvis, acho que é isso. Irmão, sempre uma alegria partilhar com você. Muito obrigado, foi maravilhoso. Eu que agradeço, Elvis, é um grande privilégio estar aqui toda quinta-feira. A quinta é um dia que a gente já acorda com a expectativa sabendo. Hoje tem live. Então, essa